A profissão de hoje fala com um contador e também advogado, mas o papo é sobre a contabilidade. Rogério, da Fisconnect, explica para a gente, quem olha de fora fala, poxa, a contabilidade é um negócio complexo. Por exemplo, uma padaria, né? Tem que analisar todos os produtos no final do mês, do pãozinho que ele vende, o litro de leite, tudo isso tem que ser contabilizado. O que dá mais trabalho nessa área? Que tipo de empresa que dá trabalho para o contador? Bom, sempre é recomendável que o empresário tenha um contador o ajudando na condução do seu negócio. O contador ele vai te alertar sobre riscos, o contador vai te alertar para que você não pise em determinados territórios toda vez que inadvertidamente você for pisar. Então, para você que é empreendedor e tem um negócio, é bom que você tenha um contador te ajudando nas questões contábeis, fiscais e trabalhistas. Sem dúvidas, as atividades de maior complexidade são as atividades industriais, principalmente pela aferição do custo dos produtos que são vendidos. Então, é normal que alguns escritórios sequer trabalhem com indústrias. O segundo, naturalmente, eu estou falando em generalidades, né? Você pode, eu estou dizendo isso, você pode ter uma atividade de prestação de serviço que numa generalidade é de menor dificuldade, mas ela que enfrente e que tenha e pratique operações tão complexas que ela seja um pouco mais difícil até que uma própria indústria. Tá? Então, veja, refrisando, estou falando de generalidades. Então, no geral, indústrias são as mais complexas, pelo maior número de operações e pela complexidade que normalmente envolve. Comércio, segundo, mais complexo, e a prestação de serviços no geral são as de menor dificuldade. Mas não só a avaliação dessa complexidade não gira só em torno do tipo de atividade, também gira em torno do regime tributário. O regime tributário do lucro real é um regime de maior dificuldade, de maior complexidade, que envolve um maior número de elementos e controles e que também muitos escritórios de contabilidade sequer admitem clientes que operem dentro do regime de lucro real. O segundo de maior complexidade é o de lucro presumido e o terceiro, onde eu congrego duas categorias, o simples e o microempreendedor individual, tá? Então, é mais ou menos esse a divisão. E aí, voltando para a pergunta, né, associada aí a todas elas, o contador, o empresário necessariamente precisa ter um contador que faça a sua... Se você tiver no lucro presumido e no lucro, e no simples ou no MEI, necessariamente, veja, você não vai ter nenhuma penalidade fiscal nesses regimes se você não tiver as demonstrações financeiras, estou falando de maneira geral, existem algumas exceções, né? Agora, para o lucro presumido, você não terá nenhuma penalidade se você não tiver as demonstrações financeiras. Mas daí eu extraio duas questões importantíssimas. Se você não tiver o contador, você não terá ao seu lado esse aliado que vai te dizer não pise aqui, não erre aqui, não trate assim a sua relação de trabalho que isso vai te gerar um problema ou vai prejudicar um trabalhador, tá? Então, você só terá essas orientações se estiver assistido por um bom contador. Isso é um outro ponto. Um outro ponto importantíssimo é que, tanto no simples quanto no lucro presumido, se você não tiver uma contabilidade lastreada pela assinatura de um contador, ou seja, se você não tiver uma contabilidade regular, você pode ter implicações na tributação dos seus dividendos da sua empresa. Uhum. Então, se você tem um balanço, vou dar aqui um exemplo muito grosso modo, imagine que você tenha um balanço patrimonial no final do ano, assinado por um contador, que te dê um lucro de R$100 mil. Esse lucro, lastreado por esse balanço, ele vai te gerar um dividendo isento do imposto de renda, 100% isento do imposto de renda, tudo bem? Uhum. Nesse caso, você tem um contador assinando o balanço por você. Imagine que você tenha optado para não ter esse contador. O que vai acontecer com o teu lucro de R$100 mil nesse meu exemplo? Ele vai ficar limitado a um percentual de presunção que a lei dita qual é, sobre a sua receita bruta. Então imagine que esse percentual, no caso do comércio, em geral esse percentual é de 8%, imagine que a aplicação desses 8% sobre sua receita bruta dê um resultado, dê um produto dessa multiplicação de R$50 mil. O que vai acontecer? Ou você escolhe, ou você apenas retira para o teu uso
o lucro de 50 mil reais, ou se você retirar os 100, os outros 50 mil, por superarem esse teto, serão tributados na pessoa física. Entendi. Então imagine, você tem uma empresa para oferir lucros isentos e por não ter o cuidado de ter um contador que te assista, acaba sendo tributado pela pessoa física. Então aqui vai o segundo e enorme alerta do ponto de vista de ter um contador do seu lado. Além do que... você precisa ver muita utilidade nas demonstrações. Isso é uma questão de mentalidade do empresário, né? A melhor mentalidade é que você veja a sua contabilidade, as demonstrações contábeis entregues pelo seu contador para você, como uma ferramenta de gestão, onde você se guia para a tomada de decisão do seu negócio.